Como melhorar sua compreensão na leitura? Vamos ver passos simples que vão transformar sua leitura, ficando mais dinâmica, sem perda de sentido e sem esquecimento. Conexão estabelecida, bem-vindo à comunidade inteligente. Oi pessoal, tudo bem com todo mundo? Meu nome é Rômulo, mas pode me chamar de Romulinho. Ler é uma habilidade que muitas pessoas consideram como natural, mas o ato de ler e compreender adequadamente um texto é um processo um pouco mais complexo. Requer várias funções cerebrais para trabalharem juntas e, na maioria das vezes, requer saber montar um quebra-cabeça através das várias camadas de contexto e significados presentes no texto. Como a compreensão de leitura é tão complicada, muitas vezes podemos nos perceber entendendo a interpretação mais básica de um texto, mas perdendo o núcleo ou um quadro geral do que o autor quis passar. Ou podemos apenas sentir que nossos cérebros estão girando sem nenhum foco sobre o que o texto está tentando transmitir. Saber compreender um texto é muito importante durante toda a vida. É preciso saber ler e interpretar todos os tipos de textos, tanto no nível básico literal, quanto em um nível mais aprofundado, ao longo da sua escolaridade, na faculdade, no trabalho e na sua comunicação com as pessoas. Se pensarmos em leitura apenas como uma compreensão literal ou superficial, fica mais difícil saber sobreviver no mundo. Uma das vantagens que carrego até hoje por manter uma frequência de leitura é a habilidade de escrita e expressão com eloquência, ou seja, com uma boa desenvoltura e uma boa sequência de ideias. Desde muito jovem, gosto de pesquisar e escrever muito, e essa atividade constante me permitiu ter bons rendimentos acadêmicos, resultados em concursos de redação e facilidade atualmente para escrever os roteiros dos vídeos do canal. A leitura e a escrita são tão marcantes para mim que escolhi a figura de livros como um dos elementos representativos aqui do canal. Felizmente, com técnicas muito simples, a compreensão da leitura pode ser melhorada diariamente e nunca é tarde para começar. Vou mostrar 8 técnicas capazes de melhorar a sua compreensão de leitura ao longo do tempo. Se você é novo por aqui e também busca melhorar o seu rendimento nos estudos, isso significa que você é muito bem-vindo à nossa comunidade inteligente. Aqui nós compartilhamos experiências, opiniões e vários conhecimentos em prol do nosso desenvolvimento como indivíduos conscientes. Depois de escutar esse episódio aqui, eu recomendo que você ouça o episódio 1 de apresentação para conhecer ainda mais o propósito da nossa comunidade. Beleza? Técnica número 1. Entender e reavaliar como você está lendo atualmente. Antes de melhorar a sua compreensão de leitura, você deve primeiro entender como você está lendo atualmente e quais são as suas limitações. Comece selecionando trechos de diferentes textos com os quais você não está familiarizado, livros, artigos, romances, reportagens ou qualquer tipo de texto que você sinta dificuldade de entender e leia como você faria normalmente. Ao ler, veja se você consegue notar quando sua atenção, energia ou compreensão do material começa a enfraquecer. Se sua compreensão ou concentração tende a atrasar depois de um período de tempo, comece a aumentar lentamente a sua resistência. Por exemplo, se você perde continuamente o foco na marca de 20 minutos todas as vezes, reconheça isso e se esforce para aumentar lentamente esse tempo, em vez de tentar sentar e se concentrar na leitura por 1 ou 2 horas seguidas. Comece lendo durante o tempo máximo de concentração, nesse caso de 20 minutos. E depois faça uma pausa. Da próxima vez, tente 22 minutos. Depois de dominar isso, tente fazer 25 e veja se você ainda consegue manter o foco. Se puder, tente até 30 minutos. Se você achar que a sua concentração ou a sua compreensão estão atrasando novamente, dê um passo atrás no seu tempo antes de se esforçar um pouco mais. A melhora vem com o tempo e só vai causar frustração se você tentar apressar tudo de uma vez. Técnica número 2. Melhore seu vocabulário. Leitura e compreensão dependem de uma combinação de vocabulário, contexto e interação de palavras. Portanto, você deve ser capaz de compreender cada significado antes de compreender o texto como um todo. Se você tem dificuldade para entender um vocabulário específico, às vezes é possível captar o significado por meio de pistas de contexto, como as palavras são usadas na frase ou na passagem. Mas é sempre uma boa ideia procurar
as definições das palavras, com as quais você ainda não está familiarizado. Ao ler, certifique-se de anotar uma lista de palavras que você não reconhece e prontamente faça uma pesquisa. Dedique pequenos momentos da sua semana para fazer um teste de vocabulário. Para reter seu conhecimento de vocabulário, você deve combinar pesquisa, memorização e fazer questão de usar essas novas palavras na sua comunicação verbal e escrita. Técnica número 3. Leia por prazer. A melhor maneira de melhorar o seu nível de compreensão de leitura é por meio da prática. E a melhor forma de praticar é se divertindo. Faça da leitura uma atividade divertida, pelo menos ocasionalmente, ao invés de uma tarefa constante. Isso motivará você a se envolver com o texto e a abraçar a atividade como parte da sua vida diária, em vez de ser apenas durante os estudos ou durante o trabalho. Particularmente, sempre tive muita curiosidade para aprender por conta própria e evoluir em vários aspectos. Então, gosto de pesquisar de tudo um pouco, principalmente hoje, para buscar novos temas e conteúdos aqui para o canal. Buscando assuntos que gosto, como filosofia, educação, tecnologia e ciência, acabo praticando a leitura diariamente, de forma leve e divertida, e que ainda agrega valor a mim e para vocês que me acompanham. Conforme você pratica e realmente se envolve com o seu material de leitura, a melhoria virá naturalmente. Comece lendo textos que estão um pouco abaixo da sua idade, especialmente se a leitura é frustrante ou entediante para você. Isso tirará a pressão de você e permitirá que você relaxe e aproveite a história. Quando você se sentir mais confortável lendo e praticando, vá em frente e permita-se ler qualquer nível de leitura. Mesmo se você sentir que não está entendendo alguma parte do texto agora, se você se divertir e der o seu melhor, você descobrirá que seu nível de compreensão de leitura vai melhorar com o tempo. Técnica número 4. Pare quando você ficar confuso e tente resumir o que você acabou de ler. Ao ler, pare sempre quando sentir que está perdendo foco ou se sentir confuso. Então, sem reler, resuma em voz alta ou na sua cabeça o que você compreendeu até aquele momento. Folheie o texto e compare o que você resumiu com o que está escrito na página. Você sente que capturou os pontos mais importantes? Continue lendo com o seu resumo em mente e pare e repita esse processo sempre quando o texto voltar a ficar confuso para você. Quanto mais você for capaz de recontextualizar aquilo que você lê com as suas palavras, melhor será capaz de entender e reter informações na sua mente. Técnica número 5. Se você estiver com dificuldades, tente ler em voz alta. Às vezes, podemos formar uma espécie de bloqueio mental que pode interromper o nosso progresso de leitura por qualquer motivo. Talvez a frase pareça complexa ou estranha, talvez você esteja cansado, talvez se sinta intimidado pelo vocabulário ou simplesmente entediado. Se o momento e o ambiente permitirem, leia essas passagens em voz alta. Muitas vezes pode ajudar a contornar esse bloqueio e ajudá-lo a formar uma imagem sobre o que o texto está tentando transmitir. Técnica número 6. Releia partes anteriores do texto. Na maioria das vezes, a leitura é uma atividade pessoal que acontece inteiramente na sua mente. Portanto, não sinta que você precisa ler como qualquer outra pessoa, se os métodos típicos não funcionarem para você. Às vezes, pode fazer mais sentido ler ou reler um texto fora de ordem. Muitas vezes, é útil reler um trecho do texto para se lembrar de qualquer informação que você precisa e esqueceu. O que aconteceu anteriormente, uma palavra específica, quem era um personagem, frases anteriores, parágrafos ou até mesmo capítulos podem fornecer dicas úteis de contexto. A releitura dessas passagens ajudará a refrescar a sua memória para que você possa entender e interpretar melhor as próximas partes do texto. Técnica número 7. Leia as próximas partes do texto. Assim como na técnica anterior, não pense que a única maneira de ler e entender um texto é trabalhá-lo de maneira completamente linear. Permita-se a liberdade de desmontar o texto e remontá-lo da maneira que fizer mais sentido para você. Às vezes, uma confusão atual que você está tendo em um texto será explicada posteriormente. Portanto, pule para frente ou para trás, leia, releia ou leia adiante, conforme
conforme for necessário. Pegue o texto na ordem que for necessária para dar sentido. Nem todo mundo pensa linearmente e nem todo mundo entende melhor os textos de forma linear também. Técnica número 8. Comente o que você leu com alguém. Às vezes, discutir o que você sabe sobre um texto pode ajudar a esclarecer qualquer confusão. Explique para alguém com as suas próprias palavras e discuta a parte que você sentiu falta de compreensão. Você descobrirá que provavelmente entendeu muito mais do que pensa, uma vez que foi forçado a explicar para alguém que não conhece o texto que você leu. Melhorar a compreensão da leitura leva tempo e esforço. Seja paciente consigo mesmo, trabalhe na sua compreensão de leitura e tente não ficar frustrado consigo mesmo. Se achar que o seu progresso está lento ou que você está ficando para trás, você utilizará suas habilidades de leitura ao longo da vida. Portanto, siga um ritmo que funcione para você e tome cuidado para manter um equilíbrio entre a leitura por puro prazer e a leitura para o aperfeiçoamento dedicado. À medida que você começar a incorporar mais e mais leituras na sua vida diária, verá que a compreensão se tornará mais fácil e a leitura se tornará mais divertida. Em cada parte dos textos há um mundo de significados a explorar e aprender como descobri-los pode ser a viagem mais gratificante. Mas é claro que esse tema não é só isso. Você pode se aprofundar em vários outros assuntos relacionados. Tem muito conteúdo construtivo e informativo no podcast, lançados toda quarta-feira. Não esqueça de seguir e ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo e ainda se aprimorar bastante com a gente. A gente termina por aqui. Um super abraço e até o próximo episódio.